Olá, igreja, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos iniciando esse ato de culto nesse instante, com louvor e adoração ao nosso Deus. Por isso, exalte ao nosso Deus, glorifique ao nosso Deus. Aproveite esse instante de louvor para poder bendizer o nome dele, em nome de Jesus. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim. Conheceste, eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir. Conheceste, eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Ensina-me a amar-te, ó Deus, de todo o coração. Ensina-me a adorar-te, ó Deus, com poesia e em canção, com todo o meu ser, com toda a minha força. Ensina-me a obedecer, sem te questionar. Ensina-me a viver e a tua palavra amar com todo o meu ser, com toda a minha força. Somente ao meu Deus darei a honra. Somente ao meu Deus darei a glória, e só a Ele as primícias do meu coração. Somente
somente ao meu Deus darei a glória, e só a Ele as primícias do meu coração. Amém. Boa noite, meus amados irmãos e irmãs da nossa querida segunda IEQ em Indaiatuba. É uma alegria para mim poder entrar no seu lar agora por meio das mídias sociais. Louvo a Deus por esta oportunidade e quero compartilhar com vocês mais uma vez da Sagrada Escritura. Hoje, no Salmo 25, este que é um salmo de Davi. Davi faz aqui uma linda oração e nós iremos aprender 4 lições preciosas nesta pequena caminhada que iremos fazer no Salmo 25. Digo pequena caminhada porque vamos até o verso de número 8. Em outra oportunidade iremos estudar os demais versículos. É claro que nós podemos encontrar outras lições maravilhosas nestes 8 versículos, mas eu separei estas 4 lições e dei um tema a cada uma delas, ok? O tema geral da nossa pregação é lições preciosas do Salmo 25. Mas antes quero convidar a todos vocês a que inclinem a sua cabeça juntamente comigo neste momento para, como o salmista faz aqui já no início, no verso de número 1, ele diz que eleva a sua alma a Deus. E nós vamos elevar a nossa alma em oração a Deus neste momento. Amém? Nosso Deus, nosso Pai querido, é para nós uma grande alegria poder elevar a nossa alma até o Senhor, por meio da oração, Senhor. Fazemos isto com fé. Fé esta que o Senhor tem dado a cada um de nós. Fé esta que precisamos colocar em ação, principalmente num período como este que vivemos. Mas em tudo te damos graças, Senhor. Peço ao Senhor neste momento que venha usar a minha vida para transmitir a tua palavra e assim exaltar o teu nome, Senhor. E também alcançar vidas e saber, ó Deus, que a Tua palavra é poderosa para transformar estas vidas. Por isso, quero pregar a Tua palavra com fé no nome de Jesus, confiante que esta palavra irá alcançar não só os irmãos da nossa igreja, mas também a tantos outros que irão nos acompanhar neste momento agora ou em uma outra oportunidade. Louvado seja o teu nome, Senhor. Amém e amém, Senhor Jesus. Muito bem, meus queridos. Peço a você, se ainda não abriu a sua Bíblia, que possa abri-la então no Salmo de número 25. Como já disse aos irmãos, este é um salmo de Davi, é uma oração que Davi faz aqui, e nós vamos estudar 4 lições. Antes de ler o Salmo, eu quero já passar aos irmãos quais serão estas 4 lições que encontramos aqui do verso 1 até o verso de número 8. A primeira delas, eu dei o seguinte tema: oração da fé, a oração que agrada a Deus. Nós vamos encontrar essa lição do verso de número 1 até o verso de número 3. A segunda é: a vida do crente deve ser uma vida de constante aprendizado. Nós vamos encontrar esta lição no verso 4 e 5. A terceira lição é: a vida do crente deve ser uma vida de total dependência da graça de Deus. E isso nós vamos encontrar do verso 6 ao 7. E no verso 8, iremos encontrar aqui a última lição:
que eu dei o seguinte tema: reconhecimento de quem é Deus e quem somos nós. O reconhecimento de quem é Deus e de quem somos nós. Vamos então à leitura destes 8 versículos. Acompanhe aí na sua Bíblia, por favor. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não deixes que eu seja envergonhado, nem deixes que triunfem sobre mim os meus inimigos. Na verdade, não serão envergonhados os que esperam em ti, mas envergonhados ficarão os que procedem traiçoeiramente sem causa. Faze-me saber os teus caminhos, ó Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação e por ti espero o dia todo. Verso 6. Lembra-te, ó Senhor, da tua grande misericórdia e amor, pois são desde a eternidade. Não te lembres dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões. Segundo o teu amor, lembra-te de mim, por tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor, portanto ele ensina o caminho aos pecadores. Glórias a Deus, louvado seja Ele. Muito bem, já fizemos a leitura dos 8 versos, também já passei aos irmãos o tema de cada uma destas 4 lições que encontramos aqui, podemos encontrar aqui no Salmo 25, do verso 1 ao 8. Vamos à primeira delas, que é oração da fé, a oração que agrada a Deus. Por que eu coloquei desta forma, o finalzinho, a oração que agrada a Deus, né? Sendo esta a oração da fé? Porque nem toda oração agrada a Deus, meus amados. Nem todo tipo de oração que é dirigida ao Senhor é agradável a Ele. Nós vamos observar que esta oração que Davi faz aqui é uma oração que agrada a Deus. Porque é uma oração que está de acordo com a vontade de Deus. Não é uma oração de alguém que é egoísta, que é alguém que pensa só em si mesmo. Pelo contrário, nós podemos observar nesta oração feita aqui por Davi, que é uma oração que tem em vista o reino de Deus e o bem-estar do povo de Deus, que é o povo que faz parte deste reino. Quando Davi cita aqui, por exemplo, os seus inimigos, estes inimigos são inimigos do reino de Deus, são inimigos da propagação da palavra de Deus. E assim deve ser a nossa oração também, sempre visando o bem do reino de Deus, sempre visando o alcance daqueles que ainda não fazem parte deste reino, sempre visando a vontade de Deus para a nossa vida, enquanto agora filhos e filhas deste Deus que é o Altíssimo. Ok? Vamos então ao verso de número 1 e nós vamos observar nestes 3 versos primeiros aqui esta ideia que eu coloquei como um subtítulo, né, ou um tema aqui deste primeiro ensino: oração da fé, a oração que agrada a Deus. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Observe como esta é uma oração de fato de quem tem fé em Deus. Somente quem realmente tem fé em Deus pode entender que Deus é alguém que está num lugar infinitamente superior, e não só num lugar, mas numa posição infinitamente superior à nossa. O salmista começa este salmo dizendo que ele tem a intenção de elevar a sua alma a Deus, demonstrando aqui
que ele está numa posição infinitamente inferior à de Deus. Ok, meus amados? Nós vivemos num tempo, e nós vamos observar isso de forma mais clara, quando chegarmos no verso de número 8, o reconhecimento de quem é Deus e quem somos nós. Ok? Nós vamos ver esta verdade de forma mais clara. Mas no verso 1 já podemos observar esta verdade explícita aqui, quando ele diz: a ti, Senhor, elevo a minha alma. Como já acabei de dizer, Deus está no seu trono de glória. Deus está nas alturas e nós estamos aqui na terra. Mas sabemos que este Deus nos ouve, mesmo sendo alguém que é infinitamente superior a nós, que é alguém que a nossa mente, que é limitada, é incapaz de compreendê-lo na sua plenitude. Mas ainda assim nós sabemos que ele se revelou a nós e que por meio de Cristo Jesus, que é o novo e vivo caminho, nós podemos entrar na presença deste Deus e falar com ele. É claro que não compreendemos Deus na sua plenitude, mas podemos conhecê-lo segundo ele se revela em sua palavra. E um caminho maravilhoso para isto, que, claro, não quero dizer o caminho, perdão, o caminho é Cristo Jesus, mas um meio maravilhoso para isto é a oração, meus amados. E esta oração deve ser a oração da fé. Por que coloco aqui como oração da fé? Porque é só por meio da fé que podemos agradar a Deus, meus amados. Então a nossa oração deve ser sempre a oração da fé. Podemos observar esta ideia de que é por meio da fé que agradamos a Deus no que está registrado na carta aos Hebreus, no capítulo de número 11, verso de número 6. E o escritor aos Hebreus diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. É o que Davi está fazendo aqui. Ele vai elevar a sua alma até Deus por meio da oração, buscando a presença deste Deus. E ele faz isto tendo fé, fé nas verdades de Deus. Nós precisamos confiar que Deus ouve as nossas orações. É isto que vamos ver aqui no verso 2 desta oração de Davi, esta confiança que ele expressa aqui. Ele vai dizer assim nesta oração: Deus meu, em ti confio. Davi demonstra aqui no verso 2, por meio desta oração da fé, a total confiança que ele tem neste Deus, que é um Deus grandioso e poderoso, que é um Deus que está sentado num trono de glória, mas que se inclina para ouvir os seus amados filhos. Nós precisamos ter esta mesma confiança que Davi registra aqui, meus amados, no início do verso de número 2. Deus meu, em ti confio. Como a nossa oração pode ser tomada como uma oração da fé, uma oração que agrada a Deus, se as palavras que expressamos nesta oração não são palavras de quem confia neste Deus, ou não são palavras que saem da boca de quem tem uma vida que não confia nas verdades registradas na Sagrada Escritura. Nós precisamos ter plena confiança nestas verdades aqui registradas, irmãos. E devemos reconhecer que são verdades não relativas, como muitos dizem nos dias de hoje, mas são verdades absolutas que Deus deixou registradas
para que os seus filhos possam agora, confiantes nesta verdade, se dirigirem a Ele em oração, na oração da fé. Como vimos aqui agora em Hebreus, capítulo de número 11, verso 6, que todos aqueles que se achegam até Deus devem se achegar com fé, crendo que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam, expressando assim a nossa fé na pessoa de Deus, no seu caráter e crendo realmente que Ele existe e que Ele nos ouve. Então, tendo essas verdades em nossa mente, podemos agir como Davi agiu aqui, elevando a sua alma até Deus, confiante que este Deus está ouvindo a sua oração, como ele diz aqui, Deus meu, em ti confio, ou seja, ele confia na pessoa de Deus e nas verdades registradas na palavra deste Deus. Ele continua a sua oração dizendo aqui, não deixes que eu seja envergonhado, nem deixes que triunfem sobre mim os meus inimigos. Na verdade, não serão envergonhados os que esperam em ti, mas envergonhados ficarão os que procedem traiçoeiramente sem causa. Veja, meus amados, que maravilhosa. Ele diz no verso 2, depois de declarar que confia em Deus, ele pede ao Senhor que não deixe que ele seja envergonhado. Mas no verso de número 3, ele mesmo traz uma resposta, tamanha é a confiança que ele tem em Deus, e sabendo que este Deus é aquele que não nos deixará ser envergonhados neste processo, nesta caminhada nossa na presença dele aqui nesta terra, estando ele nos mais altos céus e nós aqui nesta terra, como ele já diz no início do verso 1, a ti elevo a minha alma. Nesta caminhada aqui, nesta nossa peregrinação, nós devemos expressar esta confiança de que não seremos envergonhados na pregação do seu Evangelho, não seremos envergonhados no estabelecimento do reino de Deus, na vida de cada um de nós, a cada dia de maneira progressiva, meus amados. Deus vai falando conosco, vai nos aperfeiçoando por meio dos seus ensinos, é isso que vamos ver daqui a pouquinho aqui, o prazer que Davi tinha nos ensinos de Deus. E nesta nossa caminhada, nesta nossa peregrinação aqui, nós vamos aprendendo e ensinando estas verdades. Nós vamos pregando este Evangelho, nós vamos anunciando estas verdades e não vamos ser envergonhados, como o salmista diz aqui. Deus meu, em ti confio, não deixes que eu seja envergonhado, nem deixes que triunfem sobre mim os meus inimigos. Como eu disse já no início, esses inimigos são os inimigos do Evangelho, os inimigos do reino de Deus. Amém? A Bíblia vai dizer que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas contra os principados e as potestades, ou seja, é uma luta espiritual, meus amados. E nesta luta espiritual que travamos aqui na face desta terra, nós vamos obter a vitória, confiantes em Deus, confiantes na verdade de Deus e no Evangelho de nosso Senhor. Amém? Confiantes nesta verdade. Como ele diz aqui, na verdade, verso 3, não serão envergonhados os que esperam em ti, mas envergonhados ficarão os que procedem traiçoeiramente sem causa. Não desista, mesmo em tempos difíceis como este, não desista de pregar a palavra de Deus. Como já ensinamos em outras ocasiões, a pregação do Evangelho se dá também por meio do nosso estilo de vida. A nossa vida deve ser a Bíblia aberta, que as pessoas que não têm a Bíblia ou que têm, mas não abrem ela para ler, para estudar, a nossa vida deve ser esta Bíblia aberta diante destas pessoas. E nós vamos encontrar opositores,
muitos vão se levantar, como já tem se levantado, contra as verdades da palavra de Deus. Muitos destes se levantam de forma como inimigos declarados mesmo. Outros, meus amados, são mais perigosos ainda. São aqueles que são verdadeiros lobos, mas que agora se vestem como ovelhas, estão travestidos como ovelhas e se introduzem no nosso meio para trazer falsos ensinos. Nós precisamos, de fato, estarmos confiantes em Deus e na sua palavra e termos esta palavra de forma viva dentro de nós, lermos a cada dia a palavra, meditarmos nesta palavra, para assim estarmos atentos a estes que são lobos travestidos de ovelhas, mas que não são dos nossos. São lobos ferozes que estão no nosso meio. E estarmos atentos, então, a todo este falso ensino que se dá aí também pelos canais das mídias sociais. Esteja atento a tudo que você ouve e saiba, meu querido e minha querida, discernir. E só há um meio para isso. Quando nos relacionamos de forma íntima com Deus, quando constantemente elevamos a nossa alma até a presença dEle e buscamos a sua presença para nos encher da presença dEle e assim estarmos a cada dia confiantes de que nós, como o salmista diz aqui no verso 3, não seremos envergonhados, mas envergonhados serão aqueles que se levantam contra o reino de Deus, contra a pessoa do nosso Deus, que se levantam contra o povo de Deus. Envergonhados serão esses. E como vamos vencer esta batalha, então? Como disse aqui no tema desta primeira lição. Oração da fé, a oração que agrada a Deus. Existe uma frase que é assim, meus amados. Crente que não ora não tem vitória. Amém? Vamos ser a cada dia mais um povo de oração. É por meio da oração, a oração da fé, esta oração que agrada a Deus, que vamos alcançar em Deus a nossa vitória diante destes adversários do Evangelho, do Reino de Deus. Amém, queridos? A nossa segunda lição, então, se encontra no verso 4 e 5, já falei um pouquinho dela agora há pouco, e o tema dela, repetindo aqui a vocês, a vida do crente deve ser uma vida de constante aprendizado. Como deve ser uma vida de constante oração, uma oração, a oração da fé, que é a oração que agrada a Deus, deve ser uma vida também de constante aprendizado. Não importa o tempo que você tem de convertido, não importa se você já se converteu vamos imaginar aí, há 30 anos atrás, e há 30 anos está trilhando o caminho da fé, há 30 anos meditando na palavra de Deus. Você não pode achar que você não tem mais nada o que aprender. Pelo contrário, meus amados, sempre nós teremos muito a aprender uns com os outros. Vamos aprender com aqueles que têm uma caminhada já mais longa do que a nossa, na fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas iremos aprender também com aqueles que têm uma caminhada mais curta que a nossa. É claro que iremos. Deus usa todos aqueles que estão no seu reino, todos aqueles que buscam a sua presença agora. Deus usa de maneira poderosa a cada um deles. E, portanto, meus amados, nós podemos e devemos aprender uns com os outros. E todos nós aprendermos com o nosso Senhor, aprendermos na sua sagrada palavra. Amém? Observe o verso 4 e o verso 5 e você vai identificar aqui esta lição, que a vida do crente deve ser uma vida de constante aprendizado.
Olha o que o salmista diz nessa sua oração. Verso 4 e 5. Faze-me saber os teus caminhos, ó Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação e por ti espero o dia todo. Que maravilhoso, meus amados. Que maravilhoso é poder se assentar aos pés do Senhor. Nós podemos nos lembrar aqui, trazer à nossa memória, aquela ocasião onde Jesus chega na casa de Marta e Maria. E ali elas a recebem com toda a alegria do coração. Mas nós observamos que naquela ocasião, apenas Maria se assenta aos pés de Jesus para ali aprender dele. E nós devemos então tomar a mesma atitude que Maria tomou naquela ocasião. Devemos, em todas as oportunidades que temos, nos assentar aos pés do nosso Senhor. E como podemos fazer isso nos dias de hoje? Abrindo a Sagrada Escritura. Cada um de vocês que me ouvem agora, eu acredito que tem a Bíblia em casa. Muitos de vocês, inclusive, têm 2, 3, talvez até mais Bíblias. Gosta de comprar Bíblias de estudo, gosta de estudar a Palavra de Deus. Parabéns a você. Mas, independentemente disso, se você tem apenas uma Bíblia, é o suficiente. Abra ela. Antes de ler, ore a Deus. Faça como o salmista nos ensina aqui, aprendemos há pouco, já no início. A ti elevo a minha alma. Esvazie neste momento que você estiver diante da palavra de Deus, esvazie a sua mente de qualquer outro pensamento que não seja a presença do Senhor, a vontade dEle. Realmente se dobre diante dEle neste momento, leve cativo os seus pensamentos à pessoa do Senhor e Ele lhe ensinará, como fez com Maria naquela ocasião, fará com você e comigo também. Olha o pedido do salmista, meus amados. Ele pede ao Senhor que o ensine. Por 2 vezes ele faz isso aqui nestes 2 versículos. Ele faz no verso 4 e no 5. Olha, faze-me saber os teus caminhos, ó Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Verso 5. Guia-me na tua verdade e ensina-me. Por quê? Porque tu és o Deus da minha salvação. Não há salvação em outro, meus amados. Nós precisamos nos dobrar diante de Deus dia após dia para aprender da sua palavra. Devemos nos debruçar diante da Sagrada Escritura e pedir ao Santo Espírito de Deus que ilumine a nossa mente, que ilumine o nosso coração, a nos dar a compreensão correta daquilo que está registrado na Sagrada Escritura. E Ele fará isso, meus amados. Eu sei que nós, como já disse no início, não estamos tendo neste período os cultos presenciais, mas não deixamos de ter a escola bíblica. Toda quarta-feira temos a escola bíblica e ali podemos aprender da palavra de Deus. Em algum momento está ali o pastor Mauro ensinando, em outras a pastora Adri, o irmão Sandro, o pastor Claudemir, o pastor Odair e outros membros da nossa igreja que têm se dedicado ao ensino da palavra dele, como o irmão Flávio, o irmão Renato. Não vou dizer todos agora, posso esquecer do nome de alguns, mas eu louvo a Deus pela vida de todos estes, meus amados. Então, nós temos nos dedicado a levar até você, mesmo por meio dos nossos canais, né? Que, confesso, é muito mais prazeroso estar no templo, mas este é o meio que Deus tem nos dado para chegar até você e levar a palavra de Deus. Então, em mais essa oportunidade,
eu quero encorajar você a continuar meditando na palavra de Deus, a continuar orando a palavra de Deus. É isto que vemos como estas duas primeiras lições, do verso 1 ao verso 5, que devemos elevar a nossa alma a Deus, devemos orar a Deus a oração da fé, que é a oração que agrada a Deus, e que devemos, meus amados, confiar nos ensinos de Deus. Deus quer nos ensinar. Deus tem tanto a nos ensinar, meus amados, que a palavra dele é uma fonte inesgotável de revelação sobre a pessoa deste Deus e sobre a vontade dele para as nossas vidas. Então, a cada dia, tenha em mente esta verdade que Davi ensina-nos aqui, que a vida do crente deve ser uma vida de constante aprendizado. Amém, meus queridos? Quando a gente olha, por exemplo, em Provérbios, capítulo 22, verso 6, lá está registrado assim: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Olha que ensino maravilhoso. Nós devemos ensinar as nossas crianças em todos os seus caminhos, em cada fase da vida deles, há algo novo que eles vão aprendendo. E em todas estas fases, é este ensino que está consubstanciado aqui em Provérbios 22, 6. Em cada entrada da vida deles, meus amados, nós devemos estar atentos e instruí-los segundo os princípios da palavra de Deus. E aqui vai dizer que até quando envelhecer, não se desviará deste caminho. Amém, queridos? Vamos confiar na palavra de Deus e saber que o ensino dela é maravilhoso e é poderoso para transformar vidas. Por isso eu encorajo e convido a você, mamãe que está aí me ouvindo agora, nossas queridas irmãs em Cristo que já são mamães, ensine os seus filhos, a vocês papais também, através do seu exemplo de vida e através da sua condução como este que é o chefe desta casa, o cabeça deste lar, instrua toda a sua família por meio da palavra de Deus. Ensine toda a sua casa a Sagrada Escritura. Continuando, nós vamos para a terceira lição. E a terceira lição é a seguinte: a vida do crente deve ser uma vida de total dependência da graça de Deus. Nós vamos encontrar isso no versos 6 e 7. Davi diz assim: lembra-te, ó Senhor, da tua grande misericórdia e amor, pois são desde a eternidade. Não te lembres dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões. Segundo o teu amor, lembra-te de mim, por tua bondade, ó Senhor. Amados, neste momento aqui nós observamos que Davi faz um relato de que ele é um pecador. Ele reconhece que é um pecador. Olha aqui no verso 7. Não te lembres dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões. Todos nós pecamos, meus amados. Mesmo depois de salvos em Cristo, é claro que não numa mesma proporção que antes de termos sido salvos em Cristo. Agora nós caminhamos a cada dia nesse processo de santificação que Deus opera em nós por meio da sua palavra, por meio de uma ação e atuação poderosa do seu Espírito nas nossas vidas. Nós sabemos disso. Mas o fato é que ainda pecamos. E nós sabemos que, pelo aprendizado que temos da Sagrada Escritura, que nunca devemos tomar como base, meus amados, as nossas obras,
aprendemos isso, que não é por meio delas que alcançamos a salvação, mas por meio da fé depositada única e exclusivamente na pessoa de Cristo Jesus e no seu sacrifício vicário. Logo depois disso, continua da mesma forma. Não é através das nossas boas obras que nós vamos alcançar de Deus alguma benevolência. Pelo contrário, tudo que Deus faz na nossa vida é por meio da sua graça, do seu favor imerecido. É isso que é graça, explicando ela de uma forma bem simplória. Graça é favor imerecido, ou seja, é Deus fazendo por nós aquilo que nós não merecemos. Não merecíamos antes de ser salvos e continuamos não merecendo agora. E Davi mostra essa verdade aqui, meus amados. Por isso eu coloquei que nós podemos extrair deste verso 6 e 7 essa verdade, que a nossa vida, a vida do crente agora, deve ser uma vida de total dependência da graça de Deus. Não confie em você mesmo, não confie nos anos que você tem de convertido, ou, por exemplo, quando nos deparamos com algumas pessoas que, pelo fato de Deus usar elas de forma poderosa na pregação do seu evangelho, na cura de muitas pessoas, não são todas, é claro, mas às vezes nos deparamos com pessoas que se tornam arrogantes, orgulhosas, que chegam a bater no peito e dizer que elas, quando elas oram, as coisas acontecem, que se ela pregar, milagres vão acontecer, como se aquilo acontecesse por causa delas. Pobre destas pessoas, meus amados. O apóstolo Paulo, que segundo muitos estudiosos chegam a fazer essa afirmação de que ele foi o maior de todos os apóstolos, certa vez ele disse assim, vou dizer com as minhas palavras aquilo que ele registrou. Tudo o que eu fiz, só o fiz por causa da graça de Deus que está sobre a minha vida. Olha que humildade, um reconhecimento de que tudo o que ele havia feito, de que as muitas vidas que foram salvas através da pregação do Evangelho por meio da vida dele, através da vida dele, vidas que foram curadas, vidas que foram transformadas, tudo aquilo que havia acontecido, Paulo dirige a glória para Deus. Paulo reconhece que só foi capaz de fazer tudo aquilo por causa da graça de Deus. Nada nós podemos fazer, meus amados. O próprio Senhor Jesus disse isso. Sem mim, nada podeis fazer. Nada nós podemos fazer no reino de Deus. Nada nós podemos fazer no que diz respeito à obra de Deus, se não for segundo a graça de Deus sobre a nossa vida, meus amados. E tudo o que recebemos, tudo o que temos, é por causa da graça de Deus. Se estamos vivos mais um dia, é porque a graça de Deus está sobre a nossa vida e, segundo a sua graça, Ele nos concedeu mais um dia de vida. Por isso, neste terceiro ensino, eu coloquei este tema. A vida do crente deve ser uma vida de total dependência da graça de Deus. Davi expressa isso aqui. Ele pede a Deus que se lembre das muitas misericórdias e do seu amor para com a sua vida. Ele era alguém que tinha essa consciência. Eu dependo das misericórdias, da benignidade, do amor deste Deus. Eu dependo, se não for isso, eu serei destruído. Eu estou perdido. Por isso ele continua dizendo aqui. Vou ler novamente para encerrar. Lembra-te, ó Senhor, da tua grande misericórdia e amor, pois são desde a eternidade. Não te lembres dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões, mas, segundo o teu amor, lembra-te de mim, por tua bondade, ó Senhor.
Não há nada que Deus possa olhar em nós, meus amados. Mesmo agora em Cristo Jesus. Mesmo agora sendo bem diferentes do que éramos antes. Mas somos amados por este Deus por causa de Cristo. Somos aceitos por este Deus por causa de Cristo. Podemos entrar em sua presença e devemos fazer isso constantemente. E Ele nos recebe por causa de Cristo. Tudo isso é graça. Louvado seja Ele. Por isso devemos continuamente viver na dependência da total graça. Aliás, viver na total dependência da graça de Deus. Amém? Por último, no verso de número 8, nós vamos observar aqui este ensino, que é o reconhecimento de quem é Deus e de quem somos nós. Quando eu li o verso de número 1, já no seu início, eu declarei que Davi ali reconhece a grandeza de Deus e que Deus está infinitamente acima de nós, é infinitamente superior a nós, não dá nem para dizer, quão maior Ele é do que nós, não tem como expressar isso através de palavras, irmãos. Eu acho que a melhor palavra é essa: Deus é infinitamente superior a qualquer um de nós, a toda a sua criação. Ele é o Deus que excede a nossa compreensão, mas ao mesmo tempo é o Deus que se revelou a nós e é o Deus que ouve as nossas orações. Louvado seja Deus! Então, nós observamos aqui no verso de número 8, meus amados, veja como é claro: bom e reto é o Senhor. Quem é que é bom? Nós? Não. É o Senhor. Quem é que de fato é reto? Somos nós? Não, é o Senhor. E graças a Ele, graças à sua misericórdia para com a nossa vida, que não nos deixou continuar andando nos caminhos perigosos pelos quais andávamos, nos caminhos tortuosos nos quais todos nós, antes de nos convertermos, andávamos, irmãos. Louvado seja Ele pelas suas misericórdias, que nos atraiu com laços de amor e que agora nos colocou nos seus retos caminhos, como o salmista diz aqui, voltando no verso 5, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação e por ti espero o dia todo. Voltando ao verso 4, faze-me saber os teus caminhos, ó Senhor. Que maravilhoso, meus amados. Ensina-me as tuas veredas. Louvado seja Ele. Ele sim é bom e reto. Este Senhor é bom e maravilhoso. Este Deus é que é misericordioso. Ele de fato é bom. E graças à sua bondade, graças às suas ricas e infinitas misericórdias, hoje nós podemos andar no reto caminho do Senhor. Louvado seja Ele. Então, meus amados, devemos a cada dia reconhecer que bom é o Senhor, bom é o nosso Deus, grande e poderoso é o nosso Deus, não nós. Nós somos pequenos e falhos. Olha o que o salmista vai dizer. Portanto, ele ensina o caminho a quem? Aos pecadores. Louvado seja Ele, que resgatou a cada um de nós, pecadores, pessoas que estavam destinadas ao castigo eterno, ao sofrimento eterno, como recompensa pelos seus pecados, como o apóstolo Paulo vai nos ensinar. O salário do pecado é a morte. Louvado seja Deus, que fez de nós pecadores seus amados filhos, que fez de nós pecadores seus servos e servas. Devemos a cada dia reconhecer a nossa posição e a posição de Deus. Deus não é o nosso servo, como infelizmente alguns acham que Ele é. Ele nunca foi e nunca será. Ele sempre foi e sempre será o Deus de toda a glória, o grande general de guerra, irmãos. Sempre será o Todo-Poderoso, o Eterno. E nós, pequenos,
criaturas deste Deus. Mas agora, segundo as suas ricas misericórdias, por causa de Cristo Jesus, fomos feitos, pela fé que depositamos nele, seus amados filhos. Mas ainda pequenos. Grande é ele. Amém? Reconheça a sua pequenez a cada dia e reconheça que Deus é grande. Independentemente da posição que Ele tem te colocado, seja na empresa onde você trabalha, no ministério, a posição que Ele tem te colocado, não importa. Grande e poderoso é Ele. E que possamos dizer como o apóstolo Paulo, tudo o que eu fiz, só o fiz por causa da graça de Deus que está sobre a minha vida. Amém, meus amados? Que você, como eu, possamos colocar em prática estas lições, porque elas são lições que dizem respeito à nossa vida prática. Recapitulando aqui apenas o tema delas. Oração da fé, a oração que agrada a Deus. Que sejamos nós pessoas que oram a oração que agrada a Deus, que ora a palavra de Deus. Segundo, a vida do crente deve ser uma vida de constante aprendizado. E não sejamos orgulhosos, achando que não temos mais nada a aprender. Pelo contrário, quanto mais aprendemos, mais vemos o quanto ainda temos a aprender. Amém? Por terceiro, a vida do crente deve ser uma vida de total dependência da graça de Deus. A nossa vida, irmãos, em qualquer aspecto dela, depende totalmente e sempre dependerá da graça maravilhosa deste Deus que nos alcançou e continua nos alcançando a cada dia. E por último, o reconhecimento de quem é Deus e de quem somos nós. Meus amados, esse reconhecimento não deve se dar apenas em um entendimento que temos desta verdade, mas também devemos praticar esta verdade. As pessoas devem olhar para nós e ver uma verdadeira humildade, meus amados. Não importa o quanto Deus tem usado a tua vida, e eu espero que Ele use muito mesmo, de maneira poderosa, mas tudo é segundo a graça dele, meus amados. Então, reconheça que tudo vem de Deus, que Deus é que de fato é poderoso, não nós. Nós somos carentes desta graça dele, nós somos pequenos, nós somos falhos, e que se não for ele, meus amados, nada seria de nós e jamais poderíamos fazer aquilo que fazemos na sua obra, como citei durante a pregação, as palavras do próprio Senhor Jesus: sem mim nada podemos fazer. Reconheça a cada dia na sua vida, nas questões práticas, não se ache melhor do que ninguém, porque Deus te usa assim ou do outro jeito. Não se ache nunca melhor do que ninguém. Nós somos todos iguais diante de Deus, todos carentes da graça dele. Só ele de fato é poderoso, e nós temos na verdade o privilégio de termos sido alcançados por ele, e mais do que isso, agora sermos usados por ele. Nós vamos ser usados e mantendo a nossa humildade, o reconhecimento, meus queridos, de que grande é Deus e que nós somos pequenos. Glórias a Ele por todas estas coisas. Quero orar com os irmãos agora. Como disse no início, o Salmo 25 é uma oração de Davi. E é isso que nós vamos fazer agora. A oração da fé. Essa oração que agrada a Deus. Pai querido, louvado seja o Teu nome por estas verdades contidas nestes 8 versos que estudamos nesta noite. É claro que existem outras verdades aqui. Iremos estudá-las numa outra oportunidade. Mas eu louvo ao Teu nome, Pai. E que essas verdades se tornem vivas no nosso coração, a ponto de fato praticarmos elas a cada dia em nossa vida, Senhor. Louvo o Teu nome pela vida de cada irmão e de cada irmã da nossa igreja e de todos os outros que nos acompanham por meio do nosso canal no YouTube, da nossa página no Face.
Obrigado, Senhor. Nossa oração continuará sendo também para que este momento, este período passe e que possamos muito em breve nos reunir novamente no templo e assim continuar adorando o Teu nome e anunciando o Teu Evangelho. Nos dá da Sua graça, Senhor, para, mesmo não podendo nos reunir no templo, continuemos sendo, porque a nossa vida cristã deve ser evidenciada principalmente dentro do lar, como temos ensinado, Senhor, no nosso trabalho, porque no templo é mais fácil, mas é um lugar que nos alegramos em estar. Por isso esse nosso desejo e essa nossa oração. Mas oro por cada um, Senhor, que está no seu lar. Oro por todos estes que me ouvem, aonde quer que estejam, Senhor. Alcança-os com esta graça, Senhor. Perdoa os teus pecados, Senhor, como Davi orou, Senhor, confiante na sua bondade e no seu amor. Assim também nós confiamos na sua bondade e no seu amor. Continua salvando vidas, Senhor, através da pregação do teu Evangelho. E continuemos, cada um de nós, sendo humildes diante do Senhor, reconhecendo que o poder é seu e que nós somos apenas, e louvado seja o Senhor por isso, vasos de barro. A excelência do poder está no seu Evangelho. Glórias ao teu nome. Amém. Glórias a Deus. Obrigado, meus amados, por me acompanharem aí todo esse tempo. Deus abençoe vocês. Fiquem na paz de Cristo. Um beijo carinhoso no seu coração.